Oi, gente, hoje eu quero compartilhar aqui um assunto cujo tema é nossa mente. E para começar, eu quero compartilhar a leitura em Romanos 8, dos versículos 3 ao 8, que dizem: Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus. E de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. A nossa mente é um campo de batalha, porque a gente complica. E Deus, ele tem a solução, porque Ele é a própria vida, Ele é o autor da vida. E por que a gente complica? Porque Deus nos fez com liberdade da mente, com liberdade de ser. Ele mesmo pensou em cada pessoa de forma especial, obra-prima de Deus, entende? E aí, só que ele é gentil, ele não força a gente a nada. Então ele nos dá liberdade de escolha. E a saber que as nossas ações, a nossa visão de vida, vem através do que a gente faz com o que a gente está pensando. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter com a nossa mente também. Por isso que é um campo de batalha. Porque a gente tem o autor da vida, que tem a solução, que nos deixa o conhecimento que liberta, a verdade que liberta, que é a palavra de Deus. A gente tem Jesus Cristo, que nos salva, que morreu por nós. Ele veio porque ele sabe que a nossa natureza humana é fraca. E aí ele veio, se fez como nós, como gente, nós, né, como natureza também humana, não pecou, mas se fez pecado por nós para nos libertar com a verdade. E a verdade se aplica para todas as pessoas, em todas as situações, desde sempre para sempre, não muda. E sabendo que a gente tem a natureza humana que realmente é fraca, ele ainda nos disponibiliza o Espírito Santo, que através dele podemos ter força, sabedoria, discernimento e agir, porque a verdade é aplicada para todo mundo. Mas tem uma verdade, que é a verdade de Deus, que é a própria vida, que é o autor. A gente não tem que ficar aprisionado na nossa mente, com o que a gente acha agora. Porque às vezes a gente já tá em outro ciclo, um novo ciclo já tá nos chamando, só que a gente tá aprisionada na nossa mente, porque a gente tá agarrado em algo que aprisiona. E a verdade liberta. Entende? Isso tem que ser um termômetro para nós também. A palavra de Deus diz que o amor lança fora o medo. Se a gente tá com medo, se tá nos aprisionando, por que o amor causa? O amor causa liberdade. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Porque a gente vai transbordando aquilo na verdade, porque por nós não conseguimos. A nossa tendência é o quê? Criar nossas opiniões, o nosso jeito e querer que todo mundo viva isso. Então eu aprisiono, porque além de eu não estar vivendo com a minha identidade, porque a minha identidade é pautada numa verdade e no fundamento da obra que Deus fez, que Ele fez todo mundo e é amor para todo mundo. Então, se eu não estou vivendo minha identidade, se estou vivendo minha opinião, que muda toda hora, eu também estou aprisionada nisso, na minha mente. Naturalmente, eu aprisiono outras pessoas, porque a gente entrega aquilo que a gente tem. Entende? Agora, se eu sei que a verdade liberta e não existe espaço vazio, eu vou na fonte, eu vou na própria vida, que é Deus. Deus nos deu conhecimento, o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, que nos salva e disponibiliza o Espírito Santo o tempo todo, porque a gente não é perfeito. Pelo contrário, a nossa tendência é a gente erra pra caramba. Então, por nós mesmos, a gente não consegue nada. E a gente não tem nada a entregar a Deus. Mas Ele, por amor a nós, nos fez e nos coloca no propósito, na missão.
exatamente como a verdade que liberta e se aplica para todas as pessoas sem deixar a identidade. Quando eu lembrei, né, de uma história de quando estava na escola e os trabalhos que você tem que apresentar, seminários, enfim. O professor ou a professora ia lá, apresentava o tema, nos apresentava o conhecimento. E aí, através desse conhecimento, a gente tinha que transformar aquilo no trabalho. E após transformar aquilo no trabalho, na tarefa, tinha que apresentar lá na frente para expor o motivo, a criação, o porquê, através daquele tema alinhado com o conhecimento, não com a opinião. E aí, por exemplo, se eu te mostrar essa caneta aqui, é uma caneta azul, de tinta azul, né? Faber-Castell, tem essa tampa, enfim. Só que se eu te contar o porquê que eu escolho essa caneta, o porquê que eu gosto de escrever com essa ponta da caneta, o porquê desse azul onde eu escrevo, você entende que a caneta continua sendo uma caneta. Mas a minha visão, a minha história é uma verdade de uma caneta que se aplica na minha realidade. E com essa caneta eu consigo escrever cartas, eu consigo escrever bilhetes, eu consigo anotar pensamentos. Olha quantas coisas boas que acontecem. Tem outras pessoas que conseguem assinar contratos, com outras pessoas com essa caneta vai conseguir escrever um bilhete para alguém que ama. Entende? É uma verdade que escreve, é uma caneta, mas cada um na sua realidade, com liberdade, vai viver a caneta. Agora, essa caneta também ela pode escrever algo que vai prejudicar outra pessoa. Essa caneta também pode não fazer a função dela e não escrever. Pode ser utilizada para maltratar outra pessoa, para apontar outra pessoa. Com essa caneta, também pode escrever palavrões, palavras que maltratem, que prejudiquem outras pessoas, mentiras. Entende? É sobre isso. E por isso que, se não for por Deus, se não for por Ele, por meio dele, para Ele, com tudo que Ele disponibiliza para nós, tem os dois lados. E por isso a batalha. Porque se tenho a vida, a própria vida, aquele que nos criou, aquele que criou tudo, terra, céu e mar e todo ser que nele há. Ele é a fonte, ele nos disponibiliza, ele mostra pra gente como fazer. A gente tem a liberdade. Jesus veio para morrer por nós, exatamente para ter essa liberdade, o acesso. Espírito Santo, que realmente nos auxilia em todas as situações. Só que se a gente não vive a vida com consciência disso, com a mente aberta, a gente vive uma história que a gente conta ou que contaram para nós e que a gente levou para nossa vida. Mas na verdade isso não é a vida com consciência. E a gente começa a viver opiniões, a gente começa a se perder. E aí que vem os conflitos. Entende? Os dias, eles vão ser difíceis. Os dias são difíceis. Cada um tem uma dor, tem seus problemas, porque eles existem. Só que quando a gente vive com consciência, sabe onde buscar, como fazer, com um coração puro e não perfeito, porque o perfeito é só Ele, mas que Ele em nós conseguimos passar pelas tribulações, pelos desertos, porque são lugares de passagem, não de moradia. Entende que a gente vive com consciência e vai direto na fonte. E Deus é amor para todos. Todos. Igual. Se a gente busca em Deus o como, na verdade a vida, a própria vida, é um bem comum. A gente não fica na tendência de querer aprisionar os outros, criar barreiras em relacionamentos, criar barreiras com as pessoas, com os nossos sonhos. Porque se a gente tá pautado no medo, o que gera o medo? É aquilo quando a gente se perde, não sabe como agir, quando a gente cria algo que já não é para criar, porque já tem uma verdade sobre aquilo. Aí não gera medo, não gera confusão, porque a gente quer criar algo que não em relação à criatividade, mas algo que é uma verdade que se aplica em todas as situações. E a partir dessa verdade, existem construções, mas na verdade. E se não, essa criatividade, o outro lado, pode ser para destruição. E a partir do momento que eu vou destruindo sonhos, destruindo identidade, destruindo relacionamentos, entende? É isso que se perde. Porque a gente não sabe onde. Mas essa consciência da mente, que não é fácil, mas quando você entende que a batalha não precisa ser batalha um contra o outro, mas mente, eu entrego para Deus, para o autor, que aí é um time, entende?
é um propósito alinhado. O que acontece? Quando a gente vive com consciência nisso, na verdade, a gente vive realmente aquilo que a gente aprende, transforma, e assim ali como o seminário que eu dei um exemplo, eu vou contar para as pessoas e contribuir com aquela apresentação, vivendo aquilo, mostrando cada passo daquilo que foi construído na minha vida, na minha realidade. Eu não me comparo, eu não fico pautado no medo, eu não fico escravizando, eu não fico querendo controlar algo que não é no meu controle, não está no meu controle. Entende? Se eu sei que eu dependo dele para tudo e ainda assim ele me disponibiliza para viver com liberdade e ajudar outras pessoas para aumentar a glória dele, eu vou direto na fonte, porque para cada dia é uma necessidade, é um maná diário. Só que se a gente não vive com consciência, a gente fala uma coisa, a gente busca outra coisa para aliviar e vive outra. Olha essa incoerência, é isso que perde, é isso que gera confusão, não tá alinhado. Não tá alinhado, porque a gente tem que viver o propósito em todas as situações. No deserto, quando Deus abriu o caminho no deserto, nos dias mais tranquilos, quando o mar agitar, entende? E não para cada situação viver de um jeito, porque aí é opinião, é não ter identidade. Eu já ouvi algumas pessoas falando, cada um tem de mim aquilo que entrega. Cadê essa identidade? Isso é uma mentira. Você tem que ser você em todos os momentos, a verdade que Deus te fez, a verdade de como é viver em amor, de como é viver em propósito, através da sua vida. Não existe vida igual a outra, não existe ninguém igual a ninguém. Olha que privilégio viver isso, privilégio e responsabilidade, entende? Qual a diferença que a gente está fazendo? É na verdade que liberta ou na mentira que aprisiona? É na paz que constrói ou no conflito que destrói? É na verdade que avança, que prospera? Porque prosperidade, algumas pessoas falam que está relacionada a dinheiro, mas não, dinheiro é passageiro. Prosperidade é avançar em Deus todos os dias, é viver a verdade, é renúncia, é realmente conflitar as nossas vontades humanas, que é egoísta, que são egoístas, que são limitantes. Nossa visão é limitada, nossa mente é limitada, então aprisiona a gente dentro de uma caixa. Mas uma liberdade que amplia, que liberta. Olha para o céu não tem limite. Imagina Deus que fez terra, céu e mar e tudo que nele há. Ele é infinito, disponível, amor para todo mundo. Que seja um termômetro, isso. E aí, em vez de virar um campo de batalha na nossa mente, a gente começa a entregar ao nome que é acima de todo nome. Porque acima do meu nome, acima do seu nome, acima da minha mente, acima dos meus medos, tem o nome de Jesus. E é Ele o caminho, a verdade e a vida. Entende? Para todo mundo. Disponível para todo mundo. Então, a sua história que você tem, é exatamente ela que vai viver na missão. E aí a gente tem esse termômetro, quando a gente vive em consciência, a gente alinha. A gente vive a vida. A gente fica pensando, se eu tivesse feito, se tivesse com o conhecimento de agora. Mas a partir do conhecimento de agora, é onde a gente renova a mente de Deus e a transformação acontece com as nossas ações. Os dois lados. Se a gente não está vivendo a verdade, que liberta, a gente está vivendo a mentira que aprisiona. E é por isso que a gente fica preso no passado ou preso ali no futuro. E o futuro, nunca a gente vai chegar no futuro. Porque hoje é um dia, só que amanhã, quando a gente chegar, já é o presente de novo. E o que a gente fez ontem, não tem mais como a gente mudar o que a gente fez ontem. Mas com o que eu vivi ontem, eu tenho como mudar o agora. Só que se a gente não está vivendo com consciência na verdade, que é o maná diário disponibilizado por Deus, que se a gente acordou foi porque Deus quis e se Ele quis, não é pra gente ficar aqui, ó, então deixa aqui, ó, não. Exatamente pra gente estar na missão, no propósito, cuidando da saúde, cuidando do templo, porque a gente entrega aquilo que a gente tem. A gente está alinhado, assim como a gente faz uma coisa, a gente faz as outras coisas também. Então, se a gente vive com consciência em uma área da vida, a gente vive em todas. Porque é a verdade que se aplica em todo o tempo, em todos os momentos, para todas as áreas. Entende? E aí a gente começa a realmente ver a vida como ela é. Não é sobre facilidade, não é sobre nós, é sobre Ele em nós. E aí a gente começa a viver em paz, mesmo em meio às batalhas. Só que não as guerras que a gente criou,
por não viver com a mente na verdade, com consciência, com a fé inabalável. Mas nas batalhas que acontecem a cada dia, que os dias são difíceis. A gente cria coisas, histórias na nossa cabeça, ou que alguém contou e a gente trouxe para nós, guardou no coração, ou que a gente vive criando porque a gente acha que a gente tem a razão sempre, achando que o outro tá pensando é aquilo que eu acho que ele tá pensando, que a outra pessoa precisa me amar e cuidar de mim e ter um relacionamento comigo do jeito que eu quero que ela se relacione, levando à morte espiritual das pessoas, ao invés de libertar e saber que todo mundo é importante, tem um propósito e trazer, abrir o caminho para a verdade, mostrar o caminho para chegar na verdade que é Jesus, entende? E aí eu vou lá e crio histórias na minha cabeça, crio problemas. Saio da realidade, saio da verdade e crio ali mentiras, crio histórias. Enfim, crio algo que não tem fundamento, que vai mudar toda hora. E que se hoje eu criei essa história na minha cabeça, a mesma história, dependendo de como eu acordar, vai mudar. E de como a outra pessoa responder, vai mudar também. Olha aí, essas são as batalhas que a gente tem que travar. Só que, olha, pense comigo. Como que eu crio um problema e eu vou resolver se fui eu que criei o problema? Porque se eu criei o problema, é porque eu não sei a solução. E se eu criei o problema, eu tenho que ir na solução, que é Ele. Deus, eu não posso, me perdoa, mas me mostra a verdade, abre o meu olho, clareia a minha visão, me dá um coração puro, um nível de pureza, para que eu possa realmente trazer o Senhor me mostrar dentro de mim o que está escuro, para eu enxergar com luz, porque se eu enxergo com clareza, a gente só consegue mudar e buscar aquilo que a gente entendeu que está escuro. Aquele problema que a gente tem é humildade. Só que a nossa tendência não. Eu fiz isso, mas foi reação ali do outro, igual síndrome de Adão. Deus deu uma ordem para Adão. Mas aí, quando ele não cumpriu a ordem, ele pôs a culpa na Eva, na cobra, mas ele mesmo não reconheceu que ele estava errado. Entende? Consciência, pé no chão, sem deixar de olhar para o alto. Porque o nosso socorro vem de Deus. Não da nossa mente. Putz, eu criei esse problema na minha cabeça. Porque se eu criei isso, eu nem sei se vai acontecer e muitas vezes nem acontece. Aí eu criei, o que o outro vai pensar, o que o outro vai... Mas não para não me importar, não vou me importar com o que os outros pensam. Não é assim. Não é assim. A gente tem que viver em amor, a gente vive em sociedade. É em construção é em conjunto. Um avivamento é em conjunto. Construção é em conjunto. Sempre um bem comum. Se tá algo que está excluindo, aprisionando, deixando de lado, é fora da verdade que é amor para todo mundo, que é para todos, disponibilidade para todos, entende? E aí eu crio esse problema e eu vou na solução. Aí só vai ter a transformação se eu agir constantemente, porque para cada dia é uma necessidade. Só que se eu sei a fonte, ou como fazer os princípios de Deus, o fundamento, existe um fundamento que se aplica em todas as situações, quer seja nos dias ensolarados, nos dias chuvosos, no deserto, porque tem ali fundamento, a vida. E isso vai libertando, isso vai fazendo a gente ver o tempo presente, porque se a gente ficar pensando lá na frente ou que já passou, sem prudência, vou aqui, ou só tentando arrumar o bolo que eu fiz, aí apareceu outro conflito aqui, e vai virando uma bola de neve, se perde, é isso que é a guerra da mente, é essa a guerra. E se o que a gente pensa gera a nossa ação, é o que nos transforma. Só que se a gente fala, bom, mente eu tenho, tá criando conflito, mesmo que a gente não assuma para outras pessoas, a gente sabe quando a gente tá criando problema, a gente está criando confusão. E se a gente está criando, se a gente está agindo assim, é porque internamente, porque a boca fala que o coração está cheio. As nossas ações são a partir dos nossos pensamentos, do que a gente pensa, da nossa mentalidade. E aí eu falo, bom, eu identifiquei. É hora de agir rápido, com consciência na fonte. Busca o conhecimento, a palavra que liberta, a verdade que liberta e que ajuda todo mundo. Entende? Por isso que a gente tem que ali criar um problema. Putz, eu tô criando problemas aqui. Vou na fonte. Como que deve agir? Que tem a solução. Deus é a solução para tudo. Para tudo. Nosso coração duro que complica.
o nosso egoísmo que complica, as nossas confusões por querer pensar por nós e não para o bem comum. Na verdade, que liberta e se aplica para todo mundo. Entende? E é isso que vai enfraquecendo. Se a gente não busca a verdade que fortalece, a única verdade que traz vida, a gente enfraquece na morte espiritual, com as guerras. E as guerras que não era pra gente entrar. Porque batalhas todo mundo tem o tempo todo, mas nem todas as batalhas são para nós. Nem todas as portas são pra gente acessar. Oportunidade é oportunidade, mas tá alinhado com o propósito? Tá alinhado com o princípio, com o fundamento? Só que quando a gente não sabe, a gente não tá vivendo na consciência, qualquer oportunidade é oportunidade, qualquer convite você aceita, qualquer palavra que venha diferente do que você pensa, você briga, você, enfim. Só que a gente sabe, bom, se a pessoa tá fora, se eu tô percebendo que eu tô na consciência e a pessoa está agindo fora da consciência, além de eu ter o domínio próprio, o autogoverno sobre meus sentimentos, naturalmente sobre as minhas ações, porque por mim eu não consigo, mas ele em mim me mostrou e através do Espírito Santo me deu a capacidade e a força para agir assim, de acordo com a minha história e com a minha identidade, eu consigo ter compaixão com as pessoas, empatia, porque eu entendo, eu já estive nesse lugar. É claro que quando alguma pessoa nos fere com palavras, com atitudes, com ações, lógico que a gente sente. Mas como que é a nossa reação? Entende? Como a gente está agindo? Com a natureza humana, de papum, cada um tem o que me dá, sem identidade, ou honrando aquilo que Deus me fez para ser. Como agir com a minha identidade. E saber que não podemos nada sem Ele, é sobre Ele em nós, que ninguém é menos digno que outras pessoas, todo mundo é igual aos olhos de Deus, então todos somos iguais, todo mundo peca. É claro que as consequências dos erros são diferentes, mas não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem amor para um ou para outro, na minha convicção, porque eu acho, nossa, eu já entendi aqui, Deus já me ensinou que eu tenho que agir assim. Nossa, olha aquela pessoa como tá agindo, ó, já era, fora do caminho. Não, porque ao invés de eu tentar julgar aquela pessoa, por que eu não levo? Olha, eu aprendi com Deus que é assim, isso aqui é um bem comum, entende? Porque eu começo a ter a consciência que eu sou dependente do perdão de Deus e da misericórdia de Deus todos os dias. E não só eu, todo mundo. E se eu já estive em algum lugar, eu costumo dizer que a nossa vida vira ministério depois que passa no deserto. Depois já vem nos prepara para o próximo, né? Mas tudo aquilo que a gente passou, a gente consegue, através daquilo que a gente viveu com Jesus, ajudar a servir as pessoas, porque a gente dá aquilo que a gente tem. Conhecimento aplicado, ação, aquilo que a gente viveu. E não para a pessoa se comparar e você querer, porque a nossa tendência também, algumas pessoas têm a tendência de, eu vou dar minha opinião, eu tenho que fazer aquilo, se não fizer, lavo minha mão. Não. Porque a gente ouve e vê o que as pessoas falam e retém o que é bom, porque cada um tem uma necessidade. Só que muitas vezes também a natureza humana é o quê? Eu vou lá, ajudo a pessoa, depois para aprisionar essa pessoa, para que ela se torne dependente emocional minha, para molar meu ego. Se tá acontecendo isso, eu tô fora da verdade, porque a verdade não fala isso. É criar legados, é viver em amor, é mostrar o amor para as pessoas irem. É o id. É o id para transmitir amor. Mas não, eu te ensinei o que é amor, agora você tem que me amar. Me amar também, mas não aqui do jeito que eu quero. É para você ir e levar onde Deus te colocar. Porque o nosso desejo tem que ser, Senhor, na sua presença me coloca onde o Senhor quiser. Sem a sua presença não me tire do lugar. Então Deus pode nos colocar em qualquer lugar. Só que aí Ele vai e coloca. Porque é Ele em nós. Ele salva, Ele cuida, Ele quer agir, Ele quer nos usar em todos os lugares. Só que aí Ele vai e coloca e a gente começa a reclamar fora da consciência, fora da verdade. Nossa, isso aqui, não, isso aqui não.
Tava até conversando com a minha amiga esses dias no telefone e eu falava, às vezes a gente dá culpa onde não tem. Então, às vezes a gente pede tanto um trabalho pra uma pessoa, a gente pede tanto trabalho pra Deus, Deus dá. Aí tem que acordar cedo. Mas fiquei tanto tempo sem trabalhar que tava acordando tarde. É claro que tem o tempo de adaptação. É claro que vai cansar, tem uma reorganização de mentalidade, porque tá aprendendo algo novo, de renovar o sono, de reorganizar as tarefas de casa com a família, o tempo de descanso de qualidade, porque a gente não é só a gente não faz só uma atividade por dia, sem contar os imprevistos que vêm. Daí a gente começa a colocar a culpa em tudo, na procrastinação, tudo, ou até o inimigo que tá me pegando no desânimo. Não, você tá se adaptando, calma. Permaneça. O que você pode fazer para melhorar nesse novo ciclo? Porque para cada ciclo uma necessidade. Ou, tô com preguiça. Nossa, o inimigo aqui, tá me pegando na preguiça. Mas não faz uma atividade física, não se alimenta bem, não descansa, vive rodando rede social, vive ansioso ou ansiosa com o recorte da vida dos outros, se comparando, se frustrando. Entende? Porque tá fora da consciência, não tá se autogovernando, governando as emoções e tendo a visão com clareza da vida. Porque quem tem poder sobre as nossas vidas é Deus, o acessível, um nome acima de todos os nomes, quem guerreia as nossas guerras, quem vence por nós, porque por nós não conseguimos nada. Por nós realmente a gente não vai praticar uma atividade física todos os dias, se a gente não tiver uma disciplina e pedir força para o Senhor se alimentar, a gente vai querer mesmo ficar sentado com as pessoas nos servindo, mas não foi para isso que a gente foi chamado. Então, quando a gente tem a consciência que a verdade é saudável, é qualidade de vida em meio a todas as situações, que a gente tem uma identidade, um fundamento para viver e não a cada situação ir mudando quem a gente é. Isso é mentira. Mentira aprisiona. Só que chega uma hora que a verdade aparece. Porque o amor de Deus, ele nos persegue. Ele dá um jeito da gente entender. Para que todos possam ver a glória de Deus. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Quem somos nós para resistir a Deus? Quando a gente tem consciência, a gente entende quem é Deus. Porque antes de tudo, antes da gente entender qualquer coisa que a gente queira entender, a gente precisa entender quem Deus é. O Deus Todo-Poderoso que criou terra, céu e mar, o dono de todas as coisas, o que é a solução para tudo, é o amor infinito para todo mundo. Entende? Então, realmente, a nossa tendência é o novo ciclo nos chamar, mas a gente fica olhando os antigos ciclos, é buscar consciência, a transformação acontece quando a gente aplica e aplica constantemente, porque cada dia é uma novidade, os imprevistos acontecem, mas quando a gente sabe que a gente não sabe nada, que a gente depende dele para tudo, a gente busca diretamente nele a solução e não fica tentando ir por outros caminhos. Não fica tentando, igual GPS. Se a gente coloca aqui, estou nesse lugar, eu quero ir para tal lugar, colocou o endereço onde está, a gente quer chegar. A promessa é que você vai chegar se você for por esse caminho. Independente se fizer chuva, independente se fizer sol, se tiver trânsito, você vai chegar. Só que aí, se você coloca e o GPS te mostra o caminho, te prometendo que você vai chegar, aí no primeiro obstáculo, no primeiro trânsito, uma árvore que você não gostou, um barulho que está acontecendo, uma obra, você vai para outro caminho. A promessa estava lá, mas você tem o direito de escolha. Se você vai seguir o caminho, aproveitando a jornada, independente do que aconteça, não tirando o olho de onde você quer chegar, ou escolher com a sua opinião mudar no meio do caminho e ir criando histórias e criando caminhos que não te levam para a promessa. Então, que realmente a gente busque a solução diretamente na fonte da vida, para que a nossa mente não vire o maior campo de batalha, mas que vire realmente alinhado com o propósito de Deus nas nossas vidas, congruência. Se a gente quer viver a vida, a gente tem que buscar realmente a solução no autor da vida, que é tudo sobre ele, não é nada sobre nós. Mas que a gente possa honrar com responsabilidade a dádiva que é viver. E para continuar, para finalizar aqui, eu quero compartilhar mais 2 versículos. Um que se encontra em Romanos 12:2, que diz, peraí que subiu uma telinha aqui. Romanos 12:2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não se amoldem ao padrão deste mundo, que muda toda hora. Cada um com uma opinião, uma velocidade imensa, principalmente agora, que todo mundo tem muita informação o tempo todo, em cada aba, em cada eletrônico é uma informação, uma opinião. Olha a confusão que cria. Então, no meio de tantas coisas que mudam o tempo todo, opiniões, se apegue naquilo que é eterno, aquilo que não muda. A verdade que se aplica para todas as pessoas, em todo o tempo, desde sempre para sempre. Então, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, buscar em Deus, não se acomodar com isso, não viver na mentira, mas na verdade que liberta, não na mentira que aprisiona, não existe espaço vazio. Ou a gente está renovando a nossa mente na verdade ou na mentira. Entende? Então, mas transformem-se pela renovação da mente. Então, renovou a mente. Aprendeu o que Deus quer. Adquiriu o conhecimento chegou até você, transforma pela renovação da mente. Então, renovou a mente, a sua ação vai gerar essa transformação e ação constante, que realmente vira um estilo de vida de busca em Deus, de busca que toda a nossa força, a nossa energia seja para entender mais e mais aquilo que Deus quer todos os dias, porque a verdade se aplica para todas as pessoas em todos os momentos. Para que sejam, olha aqui a solução, olha como Deus é lindo, gente, Deus é amor, para que sejam capazes só nele. Então, se a gente não se amoldar no padrão desse mundo, mas transformar-nos pela renovação da mente, para que sejam capazes, é só assim que seremos capazes de experimentar e comprovar, não é só experimentar, não experimentei, não, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele é perfeito, ele é a vida, ele é a própria vida. Ele é a própria vida. Liberta, paz, tem paz. Os dias são difíceis, mas quando a gente tem paz, quando a gente sabe o nosso fundamento, o porquê que a gente foi criado, quem ele é, a gente sabe que tudo coopera para o bem, a gente aprende em todos os momentos. E como eu posso servir? Como eu posso aumentar a sua glória sem sair do caminho, sem tirar o olho da promessa, mas permanecendo, porque ele abre o caminho no deserto, ele sempre fez isso, ele vai fazer. É ele, é sobre ele, não é sobre nós. Só que se a gente fechar a porta da nossa casa, a gente não consegue nem ver a rua. Nossa visão é limitada, nossa mente é limitada. A gente pensa com aquilo que a gente foi criando, até que essa é a nossa tendência, a natureza humana. Mas ele em nós, ele renova todos os dias, gentilmente. Por isso que a gente tem que buscar todos os dias, em todos os momentos. Então, Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o outro versículo que eu quero compartilhar também está em 1 Timóteo 1, versículo 5, que diz: o alvo de minha instrução é o amor, que vem de um coração puro e de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Entende? Aqui lá ele fala que a vontade de Deus é perfeita, boa, perfeita e agradável. Aqui ele não está falando que a gente vai ser perfeito, porque a gente não vai. Jesus morreu na cruz exatamente por isso, para nos libertar a mente, gerando nossas ações de liberdade, para ajudar a libertar outras pessoas. Então, tudo que a gente recebe, a gente serve para aumentar a glória de Deus, entende? E aí, porque Deus é para todo mundo, é infinito. Não é para guardar aqui, tem mais. Fala com o Espírito Santo todos os dias, tem mais. Em nome de Jesus, que salva, de acordo, buscando conhecimento da vida, que é a própria vida, que é Deus. Entende? Tem mais. Exatamente com uma consciência limpa. Não é perfeito, porque a gente não tem. A gente não é perfeito, a gente nunca vai ser. Pelo contrário, nossa tendência é errar. Mas é sobre ele, em nós é possível. E uma fé sincera, realmente, para a gente não viver por vista aquilo que a gente acha, aquilo que está acontecendo agora, que é passageiro, pelas coisas passageiras, mas para a eternidade, para a abundância, para a vida. Tem muito mais, ele é muito mais. Não se limite.
Um coração puro é realmente chegar com humildade todos os dias em Deus e falar: Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas eu estou aqui, me ensina, Senhor, porque eu sei que o Senhor em mim pode. É sobre o Senhor, não é sobre mim, mas eis-me aqui para ir, é o id, é aprender e aplicar, é o ir e ajudar mais pessoas, é viver em amor para todo mundo. Ninguém passa do nosso lado sem propósito, é tudo de propósito. Então, que vivamos em propósito, com uma consciência limpa, que sabemos que a gente erra e vai errar. Já entendi, vacilei, porque o Espírito Santo vai nos mostrando, vai nos capacitando para tudo isso. E quando ele contar, é pedir perdão, é não se demorar, é não ir para a tendência do velho ciclo, não ter atitudes antigas para o novo, porque o já passou, mas aperfeiçoando em amor em Deus todos os dias, renovando a mente e agindo. A vida é um movimento. Qual o movimento que a gente está fazendo? É de destruição na mentira ou desconstrução na verdade? E aí, com consciência limpa e uma fé sincera de falar: Senhor, eis-me aqui, me ensina, me mostra, porque eu não, mas o Senhor sim. É tudo por meio dele, para ele e por ele, sempre. Então, que alegria, que a vida. Você foi feito, você foi feita por um propósito, foi pensada cada célula com muito amor de Deus. Então, realmente, tem uma identidade muito preciosa. Que Deus te abençoe. Realmente você faz parte do propósito, obrigada por isso. E que é tudo sobre Ele, não sobre nós. Mas sempre renove a mente, para que esteja alinhado, não brigue com a vida, mas viva a vida. E a própria vida é a fonte inesgotável, que é Deus. Jesus que salva, em nome de Jesus, acima de tudo, acima de todo nome, é o nome de Jesus. E Ele é tão maravilhoso que Ele ainda disponibiliza tudo através do Espírito Santo. Chama. Onde você estiver, do jeito que você está, você pode ter esse livre acesso com o Pai. Não espera o dia perfeito ou melhorar, porque a gente não tem dia perfeito e a gente só consegue melhorar nele, através dele. Porque por nós, entende? Aquilo, se a gente cria um problema, quando a gente tenta acertar, arrumar, a gente vai criando maior esse problema, porque a gente não tá na solução. E quando a gente tá tentando solucionar o que a gente mesmo criou, as histórias que não existem, a gente vai aumentando esse problema, porque tudo que a gente alimenta fortalece na gente, entende? E aquilo que a gente alimenta constantemente é aquilo que a gente dá poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente. Então que esse poder, você fala: Senhor, exatamente, que o seu poder se aperfeiçoe nas minhas fraquezas e me transforma todos os dias, renova a minha mente. Como que eu devo agir? Que é tudo sobre Ele, não sobre nós. Então que Deus te abençoe, que a nossa mente esteja voltada nele sempre e ide, e só vai. Tudo que você viver com Jesus, conte para as pessoas, conte em amor, abra o caminho, assim como Ele abre os nossos caminhos dessa liberdade, que sejamos instrumentos para abrir o caminho para a liberdade das pessoas em Cristo. O único caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigada.